Olá, meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, que a graça do nosso Salvador esteja presente em cada coração. Eu quero compartilhar com você nesse momento a respeito de um tema interessante. Estou aqui com a minha assinatura, com o meu documento, tudo bem detalhadozinho, para nós meditarmos a respeito da Bíblia e o sistema religioso, quem está certo. E de antemão quero agradecer a você que tem assistido às nossas mensagens no nosso canal do YouTube. Se inscreva em nosso canal, curta nossas mensagens no Facebook e que a paz, a graça do Eterno Salvador abençoe você e sua família. Eu aconselho que você pegue um papel e uma caneta para fazer algumas anotações de alguns versículos que eu irei deixar aqui na medida que eu for falando a respeito das Escrituras Sagradas, porque é interessante você anotar, fazer suas anotações e depois estudar e tirar suas próprias conclusões, pois nós, servos do Altíssimo, devemos ser como os cristãos bereanos que ouviam as pregações e iam conferir para ver se o que estava sendo pregado era de acordo com as Escrituras. E a palavra do Senhor nos alerta em Oséias que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e ter cuidado, porque o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então nós devemos buscar esse conhecimento ao invés de ir atrás de conversa bonita de líder religioso ou de qualquer pessoa que seja. Então nós devemos ter esse cuidado, devemos pesquisar e procurar saber se aquilo que está sendo falado é de acordo ou não com as Escrituras. Então eu aconselho que você tenha em mãos um papel e uma caneta para que você venha fazer algumas anotações naquilo que eu vou falar, comentar, para depois você conferir nas Escrituras e tirar suas próprias conclusões. Vamos lá. A Bíblia e o sistema religioso. Quem está certo? Vamos lá. Será que os ensinamentos do sistema religioso é compatível com os ensinamentos das Sagradas Escrituras? Será que o que o seu pastor, o seu líder religioso, o seu apóstolo, reverendo, missionário, seja lá o que for, está ensinando aquilo que a Bíblia ensina? Ou a Bíblia ensina uma coisa e eles distorcem, ensinando outra totalmente diferente? Vamos dar uma meditada a respeito disso. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você é o seguinte: no sistema religioso existem cadeiras no altar. Dificilmente você chega em uma congregação, em uma igreja ou templo, qualquer que seja, e você não vai ver cadeira no altar. Aí eu te pergunto, será que essa prática é louvável? Será que Cristo não chegou a condenar essa prática? No sistema religioso existem cadeiras no altar. A Bíblia condena essa prática. Se você for ler Mateus 23, 6, você vai ver isso. Mateus capítulo 23, versículo 6. Você vai perceber. E note que Cristo está condenando aqueles líderes religiosos que sentavam nos primeiros assentos das sinagogas. Nos primeiros assentos. Imagine se fosse hoje. Porque as cadeiras não são mais no primeiro, como também no púlpito, onde eles dizem que é do Senhor e é santo. Se Cristo condenava os primeiros assentos, agora você não imagine hoje cadeiras no púlpito, onde eles pregam tanto que é santo, puro. Será que Cristo não condenaria da mesma forma? O que você acha a respeito disso? Cristo condena essa prática. Na verdade, o sistema religioso te engana. Ele sempre te enganou. Ele sempre mentiu para você.
mas você nunca percebeu, porque você muitas vezes deixa de estudar as Escrituras para ouvir conversa bonita de líder religioso. Vamos voltar ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ou de Yeshua, ou de Yahushua, como queira, do Salvador. Vamos voltar ao verdadeiro Evangelho, genuíno e puro, imaculado, sem mentiras, onde só as Escrituras é que fala a verdade. Segundo, no sistema religioso existe mestre. No sistema religioso existe mestre. A Bíblia ensina que um só é o nosso mestre. E todos nós somos irmãos. Mateus 23, 8. Aí você chega num templo, numa igreja, como queira entender, pastor presidente, apóstolo fulano de tal, reverendo não sei quem, e o cara, doutor em filosofia e teologia e não sei o que, aí tá lá o cara com aquele anelzão e não sei o que e tal, o dono da verdade, o dono do mundo. Eu acho muito interessante isso. É muita falta de conhecimento das Escrituras desse povo. Esse povo não conhece nada de Escritura, não conhece nada de Bíblia. É só conversando besteira. Mateus 23, 8 condena. Um só é o vosso mestre. Todos nós somos irmãos. Doutor não sei de onde. O cara é meu irmão. Ele pode ter 50 anel no dedo, 1.500 diplomas. É um ser humano falho igual a mim, meu irmão. E aí? Mas o povo gosta de status. Pastor presidente. Eu queria achar pastor presidente na Bíblia e não achei ainda. Se você porventura já achou, você que está vendo esse vídeo, se você já achou na Bíblia pastor presidente, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo canal do YouTube, para me falar a respeito de pastor presidente nas Escrituras, que eu até agora não achei. Entendeu? Pelo Zap é melhor, entre em contato comigo pelo Zap. Eu sou de Recife, DDD 81. Aí você disca 981419399. É o número do meu WhatsApp. Mas se por favor você encontrou o pastor presidente na Bíblia, entre em contato comigo e me mostre pelo WhatsApp, que eu quero ver. Até agora não vi. Mas esse povo gosta de status, gosta de enganar o povo. E o povo gosta de ser enganado, essa que é a verdade. O povo gosta de ser enganado. Terceiro, no sistema religioso existe guia ou pastor. Guia é pastor no sistema religioso. A Bíblia ensina que Cristo é o nosso guia e pastor. Cristo é o nosso guia e pastor. Cristo. Mateus 23:10. Mateus 23:10 fala sobre isso. A ninguém chameis guia, ou líder, ou pastor, porque um só é o vosso guia, líder ou pastor, que é o Cristo. Mas o povo fica, pastor fulano de tal. Não, não, não. O pastor é Cristo. Vós todos sois irmãos. Cristo é o pastor. Todos nós somos irmãos. É as Escrituras que ensinam, não eu. As Escrituras ensinam isso. João 10:11 também fala sobre isso. Cristo é o bom pastor. Sendo Cristo o bom pastor, não há espaço para pastor nenhum. Você não pode ser o excelente pastor, porque estaria acima de Cristo. Você não pode ser o ótimo pastor, porque também estaria acima de Cristo. Então, se Cristo é o bom pastor, só há espaço para o mau pastor, o péssimo pastor, o horrível pastor. Você quer ser qual? Péssimo, horrível, ruim? É as Escrituras que está falando, não eu. Cristo é o bom pastor, porque deu a vida pelas ovelhas. Você já deu a vida por alguém? Eis a questão. Ah, mas quer dizer que não existe pastor? Como dom espiritual, sim. Pessoas que deu o dom de pastor para cuidar das ovelhas, como um dom espiritual. Capítulo 21 do livro de João. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro recebeu de Deus, de Cristo, o dom de pastorear. Mas Cristo não mandou ele fundar nenhuma denominação. Cristo não mandou ele abrir nenhum templo, de forma alguma. Ele recebeu o dom de pastor, mas não recebeu ordem para levantar nenhum templo. Ou eu estou falando aqui alguma mentira?
Se eu estiver falando alguma mentira, me diga qual foi o tempo que Pedro levantou, o tempo que Cristo levantou, ou que os outros apóstolos levantaram. Me fala qual foi o tempo que eles levantaram, que eles congregavam, me digam aí qual é. Quarto, no sistema religioso, ovelha serve pastor. A ovelha trabalha o mês todinho para servir ao pastor, que não faz nada, ainda suga dedo das ovelhas. A Bíblia ensina que o maior deve servir ao menor. Mateus 23, 11. O maior deve servir ao menor. E o próprio Cristo foi o maior exemplo disso. Serviu aos seus discípulos. Chegou até a lavar os pés dos seus discípulos, dando exemplo, deixando exemplo. Qual pastor que faz isso? Pastor terreno, como um cargo eclesiástico. Que eu não considero nem pastor, eu considero pastel. O pastor é Cristo. Qual deles que faz isso? Que eu conheço nenhum. Então Cristo nos deixou exemplo. Lavou os pés dos seus discípulos e servia aos seus discípulos. Quantas e quantas vezes Cristo preparou o jantar para seus discípulos? Qual pastor que faz isso? Complicado. Quinto, no sistema religioso, o dízimo é em dinheiro. No sistema religioso, o dízimo é em dinheiro. Na Bíblia, era em alimentos. Mateus 23, 23. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, o dízimo na Bíblia nunca foi em dinheiro. Sempre foi em alimento. O dízimo era dado em alimento. Você precisa se informar mais sobre o dízimo das Escrituras. Nunca foi dado em dinheiro, sempre foi em alimento. Confira Mateus 23, 23, que você vai perceber isso. Agora, ele poderia, em alguma hipótese, ser trocado por dinheiro. Deuteronômio 14, do 22 em diante, você vai ler isso. Quando o tempo era muito longe, que você estivesse cansado, ou não pudesse ir por algum motivo, você poderia pegar aquele alimento e trocar por dinheiro e comprar o que a tua alma deseja, bebida forte, vinho, frutas, legumes, o que fosse. Podia beber e se alegrar com a sua família. Deuteronômio 14, do 22 em diante. Leia que está lá, é claro. É claro. O texto é claro. Agora, os homens gostam de deixar o texto escuro, mas o texto é claro. Está lá para todo mundo ver. O dízimo nunca foi dado em alimento. O dízimo era dado para segurar, sustentar a tribo de Levi e também órfãos, necessitados e viúvas. A igreja hoje tira dízimo de órfão, de necessitado e de viúva, onde na verdade o dízimo era para ajudar esse povo. E a igreja tira deles, esses ladrões, esses corruptos, esses ladrões da fé. Mas um dia eles vão de prestar contas a Deus por tudo que eles estão fazendo com o povo. Sexto, no sistema religioso, o devorador do dízimo é o diabo. Quantas e quantas vezes você tem entrado num templo e o bonitão lá, o Zé Bonitinho, tem pregado que quem não dá o dízimo está roubando e o devorador vai tomar tudo? Será que esse devorador é demônio? Na Bíblia, o devorador do dízimo era o gafanhoto. Joel, capítulo 1, versículo 4. Anote direitinho os versículos que eu estou passando, depois você confere. Joel, capítulo 1, versículo 4. Devorador do gafanhoto. Não tem nada a ver com demônio. É que esse povo gosta de mentir mesmo. Eles mentem na cara limpa. E você, pelo fato de não estudar as Escrituras, acredita que o que ele está falando é verdade. E alguém já falou que uma mentira sendo contada várias vezes se torna uma verdade. Estude as Escrituras para que você não venha a ser enganado por esses ladrões da fé, esses corruptos. Estude as Escrituras. Sétimo, no sistema religioso, quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. No sistema religioso, quem não dá o dízimo é amaldiçoado.
cara pega a passagem lá de Malaquias, distorce todinha para dizer que você é amaldiçoado porque não está dando dízimo. Ele distorce a passagem todinha. Ele não entende para quem foi o texto, a mensagem cultural da época, a quem Deus estava se referindo. Ele não entende nada disso. Ele só pega, distorce e engana você. Está amaldiçoado porque não está dando dízimo e tal, lá vai, não sei o quê. É isso que eles fazem. Onde na verdade, Paulo vai dizer em Romanos que somos mais que vencedores. Então, se eu sou mais que vencedor, como eu posso ser amaldiçoado pelo fato de não dar dízimo? Se você for lá em Efésios também, capítulo 1, veja lá do versículo 3 ao 14, o que é que Paulo está falando. Somos abençoados por todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então, se eu sou abençoado por todas as sortes de bênçãos, como é que eu posso ser amaldiçoado pelo fato de não dar dízimo? Que o dízimo nem da igreja era. Era a lei para o judeu. O dízimo tinha um propósito. Todos nós sabemos disso. Eu quero dar dízimo. Se alguém conseguir me convencer que eu tenho que dar. Quando alguém me falar o dízimo como ensinamento de Cristo, como ensinamento dos apóstolos, quando o cara me mostrar também a igreja de Corinto, a igreja de Gálata, a igreja de Éfeso, as 7 igrejas da Ásia dando dízimo, aí eu vou passar a acreditar no dízimo como uma prática cristã da igreja e vou passar a contribuir também. Mas se não me mostrar, vai ser apenas filosofias humanas. E filosofias humanas e nada, prefiro ficar com nada. Oitavo, no sistema religioso, o ladrão de João 10,10 é o diabo. Na Bíblia, o ladrão de João 10,10 é você, mercenário, você, falso pastor, que vive enganando as ovelhas, que vive tirando tudo das ovelhas. Você que é o ladrão de João 10,10. Está lá escrito. João capítulo 10, é só ver o versículo 12 e 13. O texto em momento algum fala do diabo. Mas o povo gosta de chegar na igreja, ou no templo, ou seja lá onde for, e falar: o ladrão, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Onde é que está escrito que o diabo veio para roubar, matar e destruir nesse texto? Que até agora eu não encontrei. Eu queria encontrar, mas até agora não vi. Onde é que está escrito nesse texto que o diabo veio para roubar, matar e destruir? Esse diabo é você, que vive enganando o povo em nome de Deus, vive roubando o povo, mentindo para o povo, pregando um dízimo mentiroso. Um dízimo mentiroso. Esse ladrão é você, do sistema religioso, que não toma vergonha na cara e não vai trabalhar. Nono, no sistema religioso, para ser salvo, tem que ir ao templo. Na Bíblia, nós não precisamos ir a nenhum templo, porque esse templo somos nós. Pois é, no sistema religioso, para ser salvo, tem que ir ao templo, mas nas Escrituras não. Nas Escrituras, eu não preciso ir a templo não. Esse templo sou eu. Vamos de Bíblia? Vamos lá? Anote aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Anote também Efésios capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Hebreus capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Eu sou a casa de Deus. Eu sou o templo de Deus. Eu sou a morada de Deus. Nós somos. Cristo não mandou ninguém ir à igreja. Cristo pediu para nós nos reunirmos como igreja. Aí é onde está a diferença. Eu não tenho que ir à igreja. Eu tenho que me reunir como igreja. Aí é onde está a diferença. Os apóstolos não pregaram a favor de templo. Cristo não fundou nenhuma instituição religiosa. Os apóstolos também não. Onde é que está na Bíblia que Cristo fundou alguma instituição religiosa? Onde é que está na Bíblia que os apóstolos fundaram alguma instituição religiosa?
E eu te provo que isso é heresia. Vamos de Bíblia. Anote aí também. Atos capítulo 7, versículo 48. Anote aí também Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. E anote aí também Atos capítulo 21, versículos 26 ao 30. Os apóstolos não pregaram nada, aconselhando-nos a irmos ao templo. Cristo não fundou nenhum templo. Os apóstolos não fundou nenhum templo. Na época de Cristo só existia um templo que era em Jerusalém, que ele chamou a casa de meu pai. Note, a casa de meu pai. Ele não disse as casas no plural, como se fosse Batista, Assembleia Universal, Brasil para Cristo, Presbiteriano, ou seja lá o que for. Não. Ele falou no singular, a casa do meu pai. Casa essa que ele mesmo profetizou que seria destruída, e foi destruída na década de 70 após a sua morte pelo general Tito, quando invadiu toda Jerusalém. Toda Jerusalém foi de água abaixo, inclusive o templo foi destruído. E Cristo não deixou nenhuma ordem para ninguém reerguer o templo. O templo hoje é você, eu, somos nós. Passou disso, é mentira e heresia de líder religioso. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde.